Olá! Celebramos hoje com toda a igreja a solenidade de São Pedro e de São Paulo, dois apóstolos da nossa igreja. Um deles caminhou e conheceu Jesus Cristo, o outro não caminhou com Jesus, mas seguiu os passos dos primeiros apóstolos, se tornando também um grande discípulo e seguidor de nosso Senhor. Pedro, então conta, ele tinha o nome de Simão. Ele era um dos 12 natural de Betsaida, era pescador. Jesus passa junto ao mar, vê ele trabalhando, e aí tem vários evangelhos. Um deles diz que Jesus apenas passou e disse, vem, segue-me. E ele deixa tudo e vai e segue Jesus Cristo. Outro evangelista conta que Pedro é irmão de André, e André era discípulo de João Batista. E o João Batista já tinha dito, segue Jesus. E André vai contar para Pedro, olha, João Batista disse que Jesus Cristo é o Messias. E Jesus então passa e chama. E ele já com testemunho de André, que veio de João Batista, segue Jesus. Outro evangelista vai contar que Jesus também estava passando por ali e tinha uma multidão de gente. Ele entra na barca de Pedro para poder conversar com a multidão e começa a conversar. E Pedro fica encantado com as palavras de Jesus Cristo. E como eles não pescaram nada a noite inteira, Jesus ainda ordena, joga as redes para o outro lado. Pedro fica meio assim, né? Mas joga as redes. E ali então ele pesca muito, muito peixe. E Jesus então diz para ele, segue-me, e tu não serás pescador de peixes, mas de homens. Paulo era chamado de Saulo. Era um grande perseguidor aos cristãos. Saulo foi aquele que mandou, ordenou a morte de Santo Estevão. E um dia, indo para Damasco, para encontrar os cristãos e ali massacrar eles, matar eles, ele se encontra com Jesus. Uma voz, uma luz se encontra com ele, é o próprio Cristo e que diz, Saulo, por que tu me persegues? E ali começa a conversão dele. Pedro e Paulo se encontram. Um que era pescador, o outro que era, vamos dizer assim, assassino de cristãos. Os dois se encontram com Jesus e os dois caminham para esse grande avanço da fé católica. Pedro vai até Roma. Paulo também vai até Roma, mas primeiro dá um monte de voltas e viagens, convertendo as pessoas. Pedro como um grande chefe. Pedro vai guiando, vai liderando, vai inspirando os outros apóstolos. Ambos morrem em Roma. Pedro de cabeça para baixo, numa colina chamada Vaticano. Paulo decapitado. Grandes colunas, as grandes forças maiores da nossa Igreja Católica e que hoje nós celebramos. O início da Igreja de Roma, o início dos apóstolos, o início da nossa fé. Celebramos hoje com grande alegria, então, esses dois santos, São Pedro e São Paulo. Nasci pro céu.